Oi, gente, meu nome é Angela Freire, eu sou uma brasileira que mora aqui em Portugal há 3 anos, com muitas histórias pra contar, e hoje eu vim contar pra vocês que o meu ex me agrediu tanto aqui em Portugal quanto no Brasil. Sim, então desde já eu quero deixar o alerta de assuntos sensíveis. Se vocês não gostarem de falar, se vocês se sentirem desconfortáveis sobre assuntos como agressões, violência doméstica, violência contra as mulheres, eu super entendo e recomendo que vocês não assistam esse vídeo, mas assistem os outros, porque são assuntos mais ok, entre aspas, mas são menos pesados do que esse. Só que eu também acho importante vir falar sobre isso, já que tem uma experiência individual. E por todas as mulheres que já passaram e que passam por isso até hoje, eu acho que é importante eu vir contar aqui a minha experiência pra servir de alerta para todos vocês que estão em relacionamentos abusivos e que sofrem algum tipo de violência, pode ser física, violência verbal. Eu acho que nenhuma violência cabe dentro de um relacionamento saudável e tem que ser evitada ao máximo. Então, quero trazer essa minha experiência para servir de alerta para vocês, e que ninguém merece passar por isso, independente do que você faça, independente do que tenha acontecido, há formas melhores de reagir. E eu aprendi isso hoje e espero levar aprendizado para vocês também. Então, é importante. Apesar de ser um tabu, já ter sido um tabu na minha vida, é importante a gente falar disso até hoje. E vamos lá, né? Também queria agradecer antes todo mundo que tá se inscrevendo no canal, que tá curtindo os meus vídeos, que está assistindo. Muito obrigada. Quero pedir que curta esse também, que se inscreva se você ainda não está inscrito. Porque eu tô super motivada, quero hablar mesmo, sabe? Porque eu não tenho mais nada a perder. Eu já sou uma pessoa canceladíssima, já não sou muito querida por muitas pessoas que nem me conhecem. E já não sou tão querida por pessoas que me conhecem ou acham que ainda me conhecem. Mas essa sou eu. Quem ficou, eu acho que realmente é verdadeiro. Tinha que ficar, né? Foi um filtro tudo que aconteceu na minha vida. Então, vou falar tudo mesmo. Vou abrir aqui minhas experiências, meu coração, minha vida, que já foi completamente exposta. Então, eu acho que saindo da minha boca vai ser melhor do que as pessoas simplesmente ficarem tirando suas próprias conclusões através de fofocas e através de notícias que nem sempre são verdadeiras. Saiu muita coisa que era verdade, sim, mas muita coisa totalmente deturpada. E como hoje eu sou uma pessoa muito melhor e muito... Eu sou outra pessoa, né? Foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas na minha vida, tudo que aconteceu. E graças a Deus que aconteceu, porque se não fosse por ele e por tudo isso, eu não estaria aqui hoje, não poderia dar o meu testemunho. Deus não estaria tão presente na minha vida. Por mais que eu tenha passado pelo deserto, assim, pelo pior, eu tô aqui hoje pra contar pra vocês não passarem pelo mesmo e tirarem com certeza algum aprendizado disso, tá bom? Então, vamos lá. Eu me envolvi com o meu ex durante mais ou menos 6 anos. Só que eu acho que nós ficamos metade desse tempo juntos. Por quê? Porque nós terminávamos e voltávamos toda hora. Então, a gente deve ter ficado metade desse tempo juntos. Ficamos muito tempo sem nos falar nesses 6 anos aí. Só que o nosso relacionamento, desde o começo, foi muito conturbado. Pra começar, um amigo nosso em comum falou, né? Ele tentou me avisar. Ele tentou. Que gostava muito de nós dois, só que ele não recomendava pelo jeito do meu ex e pelo histórico que ele tinha. Inclusive, ele já tinha esse histórico de agressão. Eu também, não foi o meu primeiro relacionamento abusivo e agressivo que eu tive na vida. Gente, sabe quando a coisa fica... Falam, e isso é verdade, acontece até você aprender. O ciclo fica se repetindo até você aprender. Eu demorei, mas eu aprendi. Amém, Deus. E sim, ele já tinha um histórico de agressão, inclusive a ex dele moveu um processo contra ele de agressão. Então, eu quis pagar pra ver, né? Porque a gente acha que com a gente vai ser sempre diferente, mas não. Provavelmente, muito provavelmente não vai. Só se a pessoa quiser muito mudar.
Porque nós acharmos que ela vai mudar por conta de nós, isso é um erro. E eu digo por experiência própria. Eu só mudei quando eu realmente quis, não mudei por ninguém. Mudei por mim, mas com a ajuda de Deus, só que por mim. E acho que o outro é da mesma forma. Eu quis pagar pra ver e vi. Tive várias red flags. Essa foi uma delas. Ele começou também, como eu disse, nosso relacionamento sempre teve muitas brigas. E sim, eu tenho uma grande parcela de culpa nisso, até porque eu não ajudava nem um pouco. Eu era completamente imatura e irresponsável afetivamente. Eu com certeza dava muitos motivos pra gente brigar e eu poderia ter levado o nosso relacionamento mais a sério, mas naquela época eu não levava nada 100% a sério na minha vida, tanto que eu paguei e pago por tudo isso até hoje, em várias áreas da minha vida, e meu relacionamento era uma delas, né? Eu era sem noção. E por conta dessas brigas, ele começou socando a parede, dando murro em porta e luxando o dedo, quebrando a mão. Ele começou assim, com objetos, até que depois o objeto virou eu. E ele veio pra cima de mim a primeira vez, veio a segunda, veio a terceira. E eu ia pro hospital com crises de ansiedades, muito mal. A minha gastrite, que eu sempre tive, só ficou pior depois de tudo isso, porque eu não sei vocês, mas a minha gastrite, ela é 60% emocional e 40% a minha alimentação. Então, sempre que acontecia esses episódios, eu ficava muito mal. Eu lembro de episódios que eu liguei pra mãe dele, explicando tudo o que tinha acontecido. Ela já morava aqui, inclusive, só que assim, tinha horas que eu simplesmente não sabia pra quem recorrer. E sempre escondi isso da minha família, né? Porque a gente sempre acha que vai melhorar, que vai mudar, mas infelizmente a tendência é piorar. E piorou. E aí aconteceram muitas vezes no Brasil e aqui também. Também começamos a brigar muito, nós nos reencontramos aqui, inclusive venho falar sobre isso em um outro vídeo, porque falaram que eu vim pra cá atrás do meu ex. Então fica aí a questão, né, se é verdade ou não. Mas eu venho falar isso em um outro vídeo. Mas nos reencontramos aqui e trouxemos, né, nossos problemas do passado. E eu continuava imatura, continuava emocionada. Eu era ainda a Ângela de antes. Então isso também não ajuda nem um pouco. Aí as agressões voltaram aqui também. E eu vivia, obviamente, num relacionamento que eu era completamente dependente emocional, num relacionamento muito abusivo de ambas as partes. Nós dois éramos muito agressivos, muito impulsivos. Só que quando a gente vai falar de proporção, né, de força de um homem para uma mulher, com certeza eu perco nessa, né? A mulher perde nessa. E perdi muitas vezes. Tanto que eu decidi ir pra essa festa porque eu queria me vingar, que também foi uma decisão muito idiota. Ele tinha me agredido há pouquíssimos dias atrás, por conta de um motivo que quando eu falo em voz alta dá até vergonha, mas aí eu acho que eu trago pra realidade quando eu falo em voz alta, sabe? Então, vou falar. Ele me agrediu porque a gente tinha começado a brigar, nós estávamos dormindo juntos, começamos a brigar por conta do edredom, e ele veio pra cima de mim, gente. Sim, foi por conta disso. E parecia que a cada vez ficava pior, e realmente a tendência é escalar, as agressões ficarem cada vez piores, e jogava objetos em mim, quebrou vários óculos meus de grau, sabe? Que às vezes eu estava com ele na hora, e ele quebrou pelo menos uns 2. E depois do ocorrido, com certeza, foi muito pior. Tanto que no dia que eu contei pra ele, na hora, né, que eu contei pra ele, ele não fez nada. Mas eu contei pra ele, vamos supor que à tarde, quando foi à noite, antes de dormir, nós brigamos de novo. E ele me agrediu de novo. E assim, parecia que ficava cada vez pior. E eu acho que realmente ficava, porque teve um momento, hoje pensando friamente, eu não tinha essa visão na época. Mas teve um momento que eu acho que eu quase morri, assim, sabe? Isso é muito sério de falar. Assim, quando eu paro pra pensar, eu falo, porra, Ângela, você se colocou nessa situação. Mas por mais que eu ouça... Sim, gente, eu tenho que ouvir que eu gostava de apanhar do meu ex. Sim, é isso que nós mulheres, depois que nós sofremos violência doméstica, a gente tem que ouvir.
que a gente gosta de apanhar, que a gente gosta de sofrer agressões. Quem já esteve, acho que só quem esteve em quem já passou por um relacionamento abusivo, sabe o quanto é difícil sair dele. Sabe, eu era realmente muito dependente emocional mesmo. Eu sempre achava que ia mudar, que eu e ele íamos mudar, íamos amadurecer e dar certo, mas assim, foi idiotice, assim, pensar, só que é muito difícil sair de um relacionamento abusivo. Ter que ouvir isso hoje, por isso que eu digo, eu não quero acolhimento porque eu nunca tive, sabe? Nunca tive acolhimento de nada, muito pelo contrário, as pessoas jogam na minha cara mesmo que eu apanhei mesmo e eu não tenho orgulho nenhum de dizer isso, sabe? Não tenho orgulho, mas eu acho importante eu vir falar aqui sobre isso porque não quero que outras pessoas passem pelo que eu passei, sabe? Não quero de ainda ter que ouvir piada sobre isso, como se isso já não fosse sério bastante. Sendo que todos os dias eu abro as minhas redes sociais e tem mulheres morrendo por conta disso, sabe? E teve um dia ali que eu senti que eu ia ser uma delas. Porque era muito sério, era tipo... eu era enforcada e ficava com marcas no pescoço de enforcamento mesmo. E roxos, hematomas e tudo. Ai, agora, eu achei que eu ia chorar, mas fico um pouco emocionada. Droga. É porque quando eu paro pra pensar friamente, eu vejo o quão sério isso era, sabe? Eu era jogado no chão, no meio da rua. Droga, tava demorando, né? Pra eu chorar num vídeo. Tava demorando. Mas que é triste, sabe? É triste pensar em como a sociedade leva esse tipo de assunto até hoje. Porque na internet, todo mundo é solidário, todo mundo fala que sente muito, todo mundo fala que ninguém solta a mão de ninguém, mas assim, eu não estava certa na situação. Como eu disse, eu acho que nem eu e nem ninguém deveria passar pelo que eu passei. Ai, peraí. Deixa eu me embolorei. Me embolorei aqui porque eu fiquei nervosa. Eu fingia que eu desmaiava pra ele parar de me bater, gente. Era nesse nível, assim, sabe? Mesmo assim, ele não parava. Era horrível. Era mesmo horrível. E eu vi que uma reportagem de uma mulher que levou 61 socos, né, na cara, e a cara dela ficou desfigurada. Eu acho que foi esse vídeo, esse caso, né? Acho que foi esse caso, que ela fez o mesmo. E aí, quando eu li isso, eu falava, gente, eu já estive nessa situação. E, sabe, não é fácil, mas graças a Deus, Deus me protegeu todas as vezes, por mais que eu tenha saído muito lesionada com tudo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Com certeza, o estado que eu fiquei em casa, isso contribuiu muito. E por mais que eu tenha saído muito machucada de todas as formas desse relacionamento, estou superando, né? Eu acho que é uma cicatriz aí que demora um tempo pra curar, pra fechar. Eu ainda tô nesse processo, eu acho que esse processo vai ser bem longo, ainda mais porque eu ainda sofro muito na rua, né, Posso falar haters? Que eu tenho haters, eu tenho muito haters. Meu Deus, que loucura falar isso. Mas sim, eu tenho muito hater, gente. E por mais que as pessoas ainda levem isso como se eu gostasse de estar naquela situação, porque, assim, por mais que eu fosse imatura e fizesse muita merda, e eu fazia mesmo, tá? Eu não era namorada modelo, não. Muito pelo contrário. Eu não tinha uma postura de uma pessoa que estava em um relacionamento sério, sabe? E só me arrependo muito disso. Só eu sei o quanto que eu ajoelhei no chão pra pedir pra Deus pra me perdoar por tudo que eu tinha feito, porque eu ainda saí me culpando por tudo, ainda saí desse relacionamento, dessa situação me culpando por tudo, porque, como eu disse, eu tinha uma grande parcela de culpa, mas assim, foi todo um contexto, sabe? Nunca tive orgulho de passar por isso.
É complicado, sabe? É complicado ver como as pessoas enxergam isso até hoje, como as pessoas vivem ainda num tabu. E acho que é por isso também que isso continua acontecendo com tanta frequência com outras mulheres, que está cada vez sendo mais noticiado, porque as pessoas realmente não levam a sério, sabe? Não levam a sério. Eu recebi uma carta uma vez de uma vizinha falando que se eu precisasse de ajuda era pra eu entrar em contato com ela. Ela me deixou o e-mail dela e falou, se solidarizou, acho que é assim que fala, né, com a minha situação. E também, quando eu lembro disso, corta meu coração. E corta meu coração ver que eu me coloquei, né, que eu me coloquei nessas situações e deixei tudo chegar tão longe. Mas acho que eu precisava passar por isso pra hoje ter esse testemunho pra contar. E assim, eu sinto, sabe? Sinto pelas pessoas que passam isso até hoje. Jamais faria piada ou debocharia de alguém que estivesse nessa mesma situação, porque eu não tenho, sabe? Eu posso ter e tenho muitos defeitos. Vocês sabem que eu tenho muitos defeitos, mas eu não tenho um coração ruim. Isso eu digo de boca cheia, eu não tenho um coração ruim, não consigo humilhar outra pessoa como eu já fui muito humilhada. E não consigo ver elas, né, na mesma situação que eu passei e simplesmente dar risada ou fazer piada com isso. Muito pelo contrário. No que eu puder ajudar, eu vou ajudar e quero ajudar. Tô aqui para ajudar, inclusive, estou contando a minha experiência para ajudar. Porque eu passei por tudo isso sozinha. Apesar de ter recebido apoio, pouco, mas recebi, não pouco, né? Recebi apoio de poucas pessoas, que eu nunca vou esquecer, inclusive, mas eu estava aqui, né, em outro país, passando por tudo isso sozinha, e se não fosse Deus segurando a minha mão, eu nem sei onde eu estaria agora, nem sei se eu teria conseguido superar tudo isso, mas superei, vim aqui contar meu testemunho, e isso influenciou muito no jeito que eu fiquei em casa, que vai ser o tópico do próximo vídeo. E é isso, eu não vou parar de falar, chega de falar, porque já tá atingindo aqui o meu tempo médio, que eu também não quero que fique um vídeo longo, senão vocês nem assistem até o final. Mas se vocês assistirem, e se vocês estiverem assistindo até aqui, quero agradecer. Me empolguei um pouco, me passei um pouco, né? Mas tava demorando, né, gente? Eu avisei no primeiro vídeo que eu ia chorar, que eu ia rir, que eu vou... Essa é a Ângela nua e crua, como vocês acham que já viram, mas não viram. Acho que não em tantos detalhes assim. E é legal esse assunto sair da minha boca, né? Me solidarize, gente, vou ter que pesquisar essa palavra assim que eu sair daqui. Preciso ler mais. Mas sim, eu sinto muito por quem já passou por essa situação. E se você estiver nessa situação agora, você consegue, sabe? Se eu conseguir, você também consegue ter uma vida melhor. Eu acho que amor próprio é a melhor coisa. Eu achava que eu tinha amor próprio, mas eu não tinha. Isso tá aprendendo até agora. E não aceitar menos do que eu mereço, porque eu mereço muito, sabe? Aprendi que eu mereço muito, você também merece muito mais do que você acha que merece. E, assim, hoje o amor de Deus é o suficiente pra mim, gente. Se eu tiver o amor dele, o resto, assim, eu supero, sabe? Eu supero. Já superei muita coisa. Quando eu mais estava precisando, foi ele que... Eu realmente tive muitas experiências com Deus, eu senti mesmo ele várias vezes me segurando minha mão, cuidando de mim. E acho que eu só não virei camiseta da saudade porque ele não quis, sabe? Porque ele tinha um propósito pra mim. Se eu tô aqui hoje falando tudo isso, dando minha cara a tapa, é porque ele tem um propósito pra tudo isso. Não foi à toa, não passei por tudo isso à toa, tenho certeza. E... espero que vocês tenham gostado do meu relato. Gostado não, né? Porque foi um relato bem pesado. Mas é bom, né? É bom falar isso e, sabe, soltar. Então, obrigada. Obrigada a vocês que assistiram até aqui. Curtem se vocês gostarem. Se quiserem comentar alguma coisa aqui embaixo, sugestões, pode me hatear também, é bom que dá engajamento. Deus está com cada um de vocês.
ele está comigo, está com vocês também. E no final, ele nunca deixa a gente sozinho. Tá sempre lá, cuidando da gente e olhando por nós e querendo o nosso melhor, pode ter certeza. Deus sempre vai querer o nosso melhor. Basta a gente também querer e dar o primeiro passo pra fazer acontecer, né? Então, obrigada. O próximo vídeo vai ser, finalmente, que agora vai fazer mais sentido eu falar sobre como que foi os meus dias em casa, já que agora vocês já sabem o que maximizou muito. Mas é isso. Obrigada. Até o próximo vídeo. Um beijo.